Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paulo, estou fazendo esse vídeo, iniciando um trabalho em que eu gostaria de poder estar transmitindo para vocês um pouco da minha experiência de fé na religião católica. Eu sou também catequista na comunidade em que eu participo e diante dos acontecimentos, da nossa atual igreja, em que eu tenho visto muitas palavras duras por causa de uma falta de entendimento a respeito da Igreja Católica, a respeito do pontífice, do clero como um todo, eu gostaria de iniciar esse trabalho. Ele se trata de um trabalho também catequético, E eu quero poder estar apresentando para vocês, dando subsídios para que vocês possam avaliar, tá? A fé católica, ela diz que o católico ele não pode ser fideísta, Ele tem que ter fé. E a nossa fé, ela parte também do princípio de uma racionalidade, porque não é que a razão explica, não é que a razão ela vai justificar, muito pelo contrário, a fé. Muito pelo contrário, na verdade, a razão iluminada pela fé, ela me ajuda a explicar essa mesma fé, tá? Então, nós católicos, nós precisamos compreender a nossa fé para poder transmiti-la para os outros, como o próprio Cristo pede, ir pelo mundo inteiro e fazer discípulos, E eu, como batizado na igreja, crismado, é uma obrigação minha, como cristão, fazer esse trabalho, Uma vez que eu sou catequista. E por isso que eu estou colocando o nome do canal de laicos, leigo, porque eu acho que é interessante. Muitas das vezes, eu não sei se nós temos a oportunidade de ver os leigos dentro da igreja mostrando a sua fé. E nós, cristãos católicos, os leigos estão intimidados. Então, se não for o padre ali, se não for o diácono está falando, muitas das vezes nós leigos nós não damos resposta. Só que o que acontece é que nós não temos o padre, o diácono, o bispo, o tempo inteiro conosco no nosso dia a dia. Então, a intenção desse trabalho é formar pessoas. Eu quero ajudar a igreja a forjar pessoas que vão responder a esses questionamentos no seu dia a dia, como um leigo, tendo respaldo, tendo segurança, acreditando no magistério da igreja, naquilo que a doutrina da igreja está falando. Só que nós precisamos compreender isso. E nós somos minados o tempo todo de questões teológicas que tentam pôr em xeque, em destruição, os dogmas que nós acreditamos, mas que no fundo, se você compreender a fé católica, os dogmas da igreja, você não vai se deixar levar por isso. Você não vai se deixar ser levado por interpretações pessoais da Bíblia, da palavra de Deus, tentando julgar a palavra pela própria palavra. Foi isso o que o demônio fez lá no deserto com Jesus Cristo. Transforma essas pedras em pão, e aí Cristo disse, olha, não é só de pão que vive o homem, atira-te daqui e teus anjos, está escrito, teus anjos vão te segurar. Jesus Cristo fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, nós precisamos ter uma frente, Nós leigos, não é tomar o lugar na igreja, é no nosso lugar devido, que nós estamos postos dentro da igreja, mas nós termos uma posição clara, uma posição forte, que possa nos ajudar a compreender, a explicar e a defender esta fé, tá? Não se preocupe, desde já eu digo que é igual eu vejo muitas pessoas dizer para mim assim, poxa Marcos, mas como é que se explica essa quantidade de fiéis
que estão indo embora da igreja, então tem uma coisa errada na igreja. Não, não tem, meu irmão. Não tem. Eu digo para você, católico, e eu faço esse vídeo em especial para os católicos. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Então, olha só, muitos fiéis estão deixando a igreja. Não, a igreja não está perdendo fiéis, a igreja está perdendo infiéis. Pessoas que nunca buscaram compreender a fé católica e acreditam na primeira coisa que ouve lá, sem sequer fazer uma reflexão pessoal daquilo ali, um entendimento lógico do que está sendo falado, tá bom? Então a Igreja Católica tem perdido infiéis. É como que dizem por aí, pessoas de católicos meia boca que nunca viveram a fé e que depois ficam chateados com a posição, fica chateado com isso, chateado com aquilo. Ah, eu não gostei do meu padre, eu gosto mais daquele outro padre, então como eu não posso ter, então também estou indo embora. Ah, não sou mais católico. Tudo bem, é um direito seu. Você tem livre-arbítrio, é um direito seu. Mas eu pretendo aqui usufruir de um espaço para que eu possa dar a você também, mostrar que como leigo, você também pode e deve defender essa fé católica, nós compreendendo os dogmas da nossa fé, o que diz o magistério da igreja, o que diz os santos padres, né, a respeito da nossa fé. Isso é muito sólido, isso é muito forte e nós precisamos defender isso no nosso dia a dia, tá bom? Eu gostaria então de iniciar, tá? Considerando aqui que eu vou utilizar o canal do YouTube para poder fazer, então eu vou dividir essa primeira etapa, talvez em 3 ou 4 vídeos, né? De no máximo 15 minutos, até para dar um tempo da gente refletir a palavra, tá? Então tem algumas leituras aqui e a grande questão e eu gostaria de iniciar, achei até um tema sugestivo. Eu devo ser católico? No mundo que nós vivemos hoje, eu devo ser católico ainda? Por quê? Eu vou mostrar para vocês como eu, como leigo, compreendendo o meu batismo, a minha fé, os dogmas da igreja, eu compreendo se eu devo ou não ser católico, tá? Então eu vou começar aqui, nesse primeiro vídeo, eu vou iniciar lá em Gênesis, capítulo 2, tá? Os versículos 8 e de 15 a 18. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. E Javé Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. E Javé Deus deu ao homem este mandamento, ou seja, ele deu um preceito, uma ordem. Você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Algumas traduções, indubitavelmente morrerás. Outras traduções, o dia que dela comer, terá que morrer. Olha que interessante, Deus planta um jardim no Éden, coloca o homem nesse jardim para cultivar esse jardim, ou seja, nós fomos criados para a imortalidade, né? Porque ele vai dar o preceito e vai dizer assim, pode comer de todas as árvores, menos da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, terá que morrer. E percebe outra coisa, até então, Eva não tinha sido criada. Deus cria Adão e dá este preceito, esta ordem para Adão. E aí vejamos agora em Gênesis 3, versículos de 1 a 6, o que acontece. Porque na leitura que nós fizemos no versículo 18 do capítulo 2, ele vai dizer, Javé Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma companheira que lhe seja recíproca. Então, beleza? Ele deu o preceito, Eva não tinha sido ainda criada, e aí agora nós vamos para o capítulo 3, olha só. A serpente era a mais esperta das feras do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente,
é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e a ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu. Então, olha que interessante. Deus dá um preceito, Deus coloca Adão e dá um preceito a Adão. E aí, quando vem Eva, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês a importância do desastre que não pode ser de uma interpretação errada da palavra de Deus ou de uma interpretação tendenciosa da palavra de Deus. Olha o que a serpente faz com Eva. Ela pergunta: é verdade que você não pode comer das árvores? E aí Eva disse: não. Das árvores do fruto, dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer. Mas da árvore que está no centro, né, ou seja, a árvore do bem e do mal, Deus disse: não deveis comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. Mas vejamos o que nós lemos. Deus não disse que ele não poderia olhar. Deus disse apenas que vocês só não podem comer, falou para Adão, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que você não pode nem olhar. Mas olha que interessante no primeiro momento a interpretação de Eva, né? Porque provavelmente Eva escutou de Adão esse preceito. Ela foi criada depois. Então, ou seja, olha que legal. Eva, num primeiro momento, ela diz assim: olha, não devo nem comer, nem tocar nela. É uma interpretação que Eva faz da palavra de Deus até interessante, porque ela vê o quê? Bom, se o Deus, meu Criador, diz que eu não devo nem comer, então não vou nem olhar, nem tocar. Mas aí vem a interpretação da serpente, a interpretação do diabo, a interpretação do demônio. Não, vocês não vão morrer. Mas Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses. Aí Eva, olha, isso eu nunca tinha ouvido ainda. Então essa árvore é realmente saborosa. E aí mostra que aquela mesma árvore que Eva mesmo disse, não devo nem olhar, nem tocar, ela já olha e agora com desejo. Então o pecado começa pelo desejo. A partir do momento que ela absorve uma falsa interpretação da palavra de Deus. Esse é o primeiro vídeo que eu queria deixar para vocês. Para que vocês reflitam. A falsa interpretação da palavra de Deus pode levar o homem a um desastre, a caminhar para a morte. Então que ficamos aqui neste primeiro vídeo, neste primeiro momento, com essa passagem, com essa ideia de que uma falsa interpretação pode levar o homem à sua desgraça, a caminhar para a morte. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.